O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma multidão numerosa o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus. E contou-lhes toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodaram o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Irmãos, ouvindo essa liturgia da palavra, é muito importante a gente entender alguns pontos aqui, para que nós alcancemos a maturidade da nossa fé, da sua fé. Maturidade da sua fé. Chega de fé rasa. Chega de pensar pequeno e errado. Chega. Normalmente nós procuramos o nosso Senhor, aquele que é, Jesus, aquele que é, viu? A gente procura Ele de uma maneira extremamente errada, por isso a gente se decepciona, muitas vezes, por isso muitos deixaram a fé, por isso muitos se transformaram em ateus. Por quê? Porque vive bebendo leitinho, sendo que já cresceu, e não entendeu nada. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma breve reflexão. Aqueles milagres que Jesus fez, por exemplo, esses dois de hoje, não precisamos nem ficar falando deles ainda. Uma mulher com hemorragia há mais de 12 anos, toca na veste de Cristo, e aquela imediatamente a hemorragia parou. A mulher ficou curada. Fisicamente curada. Ponto. Só que depois, essa mulher se despenca nos pés de Jesus, porque ele pergunta: quem me tocou? Aqui está a chave de uma leitura que a gente não faz. Ah, padre, eu vou buscar a Deus para que Deus me faça um milagre. Faça um milagre na minha vida. Cuidado com isso. Que milagre é esse que você está buscando? Vamos lá, vamos lá. Domingo passado, por exemplo, a liturgia falava do pobre. O que é ser pobre? O que é pobre na Bíblia? E nós refletimos que existe duas maneiras de você entender na Bíblia o que significa pobre. Pobre é aquele que é desvalido, aquele que foi tirado a todas as possibilidades normais dele viver economicamente. Então ele é pobre. Tiraram as chances dele. Então na Bíblia, pobre é isso. Só que na Bíblia tem uma outra determinação do que é pobre, que ela é mais importante ainda do que essa explicação primeira de pobre, que é o pobre, aquele que é pobre de espírito, que pode ser pessoas ricas, podem ser pessoas jovens, pode ser pessoas muito bem-sucedidas, mas que elas podem ser pobres. Pobres em quê? Que você fala assim: pobrezinho, olha como aquela pessoa está sofrendo. Pobrezinho, olha como aquela pessoa está pensando errado. Pobrezinho, olha onde chegou o casamento daquela mulher. Pobrezinha, olha como ela está com uma depressão terrível. E aí, independe de quem é rico e quem é pobre. Então, o pobre é aquele que vive, na Bíblia, é aquele que sofre, porque ele não sabe mais o que fazer. Então ele é um pobrezinho. Por exemplo, Jesus se fez pobre. Tudo isso a gente falou domingo passado. Aí você fala sobre o evangelho de hoje, a cura. Senhor, faz um milagre para mim. Tá, vamos entender esse milagre. Tem o milagre físico, que ele é importante. Olha, irmãos, isso aqui que o padre está falando, isso aqui tem que ser bem compreendido. Padre, o milagre físico, ele é importante? É. Se não fosse, Jesus não tinha feito. Por exemplo, essa mulher, ela foi curada fisicamente. A menina, filha de Jairo, chefe da sinagoga,
A menina tinha morrido. Quando Jesus fala lá, dorme, é porque Jesus, ele sabe o que ele vai fazer. Ele vai trazer essa menina de volta. Houve algumas pessoas na Bíblia que Jesus, percebendo que morreu, ele trouxe de volta para esse mundo aqui, para mostrar que ele é Deus. É para isso. A filha de Jairo morreu, ele trouxe de volta para a vida aqui. Aí você pode perguntar, mas por que não fez isso com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, com meu tio, com meu irmão, com a minha irmã, meu avô, com a minha avó, meu padrinho e minha madrinha? Epa, eu já disse, Jesus não veio para fazer isso, ele fez em 3 ocasiões, só. Imagina uma multidão procurando Jesus, e nós estamos vendo hoje aqui, uma multidão de gente sedenta de graça de cura física. Ele fez algumas. Aí você poderia perguntar, padre, eles eram mais importantes do que toda a outra multidão? Não. Eles eram mais queridinhos por Jesus, por isso Jesus curou eles? Não, nada disso. Porque Jesus, apesar dele poder, porque ele é Deus, ele pode curar fisicamente, ele pode. E ele faz isso de vez em quando, até hoje, no meio de nós. Tem milagre, tem pessoas que estavam com câncer. O médico já tinha desenganado, não é o médico não, todos os médicos. A medicina, a ciência desenganou. Pois aquela pessoa recebeu uma cura. Então Deus faz às vezes esse tipo de cura física, porque Ele pode. Mas isso não é, com base na explicação do pobre, do domingo, não é o mais importante para nós cristãos, e o Espírito diz isso, não é. É para mim, é para você. Para mim, quando eu falo, eu, homem, pecador, a cura física é mais importante do que qualquer outra coisa. Trazer de volta um ente querido, para mim, é muito mais importante do que uma cura espiritual. Para mim, mas para o Espírito Santo é o contrário. É a cura espiritual a mais importante, e a menos importante tem a sua importância, mas ela não é a questão salvadora, é a cura física. Não é, por isso que a gente tem que entender bem isso daqui. Jesus, Ele pode curar fisicamente, ponto. Dito isto, não significa que para todos os casos de câncer, para todos os acidentes de carro, de moto, de queimadura, de despencou de algum lugar, todos, porque tem fé, o Senhor vai curar fisicamente. Não. Errado quem pensa isso. Uns pode ser que seja curado. Na grande maioria, pode reparar na estatística, na grande maioria, não. Por quê? Porque Deus tem um desígnio de salvação para todos nós, e Ele sabe o que cada pessoa, cada um, eu, você que me ouve, necessita da sua salvação. Ele sabe, Deus conhece o coração de cada homem que Ele criou. Então, o mais importante não é a cura física. Volto a dizer para salientar bem, é para mim. Mas como assim, padre? Lembra, como é que você nasceu? Eu nasci do ventre da minha mãe. Eu nasci pela carne. Jesus disse, eu vim para que o homem nasça pelo Espírito Santo. Isso tem que ficar gravado na gente. Não deixa isso passar. Eu vim da carne porque eu vim do ventre da minha mamãe. E como é que a gente veio? Nós viemos inclinados com o pecado. Nós viemos carregando o pecado. O que é o pecado? Lembra que o padre já falou o que é o pecado? O pecado é eu viver, é eu administrar a minha vida e aqueles que estão comigo, segundo o que eu quero. É assim que é pela carne. Aí Jesus, sabendo que nós ficamos só na carne,
Ele falou, então eu vou salvar o povo. Salvar do quê? De ficar vivendo nesta carne fragilizada pelo pecado, que vive de uma ilusão, de uma mentira. Então eu venho e agora eu vou dar uma nova vida. Qual? Não mais pela carne, pelo Espírito. Bom, isso tem que ficar claro. O cristão católico que não entender isso, precisa fazer novamente uma catequese forte de leitura. Senão, vai ser constituído mais um número de ateu. Porque é um tal de falar, vem Senhor, faz um milagre em mim. Em primeiro lugar, a carne minha grita, traz de volta, Senhor, me dá um emprego, cura essa doença, restabeleça aquele. Em primeiro lugar a gente vai assim. Mas Deus, como Ele é santo, Ele se fez homem como nós, Ele sabe que nós temos essa tendência de primeiro pedir e valorizar a cura física, acima de tudo. Mas Ele vem devagarinho e começa a mostrar, é a espiritual que eu quero. Veja quando ele, por exemplo, nesses dois episódios, vamos pegar da menina depois da mulher. Na menina ele faz um milagre físico. Nessa que ele faz o milagre físico, ele diz uma palavrinha que a gente não pode deixar e tem que compreender. Por que ele fala isso aqui? Mas ele não poderia, bobagem ele fala isso. Ele tinha mais é que mostrar que ele é Deus, não é? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele recomendou com insistência, isso aqui é evangelho, viu? Ele recomendou com insistência, insiste, olha, vou te pedir isso aqui, por favor, isso tem que ficar gravado no coração de vocês, que ninguém ficasse sabendo daquele milagre físico. Físico. Por quê? Por quê? Agora você vai responder, por quê? Responde para o padre. Por que que Jesus pediu com insistência que no milagre físico que ele fez, que era para o povo não ficar comentando por aí? Por quê? Por quê? Pode falar alto, povo amado. Não, por um outro, eu acabei de falar, por quê? Por quê? Porque ele não quer que nós entendamos que ele veio para curar o homem segundo a sua necessidade pessoal. Ele não é milagreiro. Ele não quer fazer com que o teu jeito, as coisas que você quer, da maneira que você pensa, tem que acontecer. Do seu jeito não. Por isso que ele fala, ele está mostrando que ele é Deus, que ele pode com esses poucos milagres. Ele pode. Mas é mais do que isso que ele veio fazer. Por isso que ele fala, não conta para ninguém esse milagre físico. Porque vão me querer fazer rei e não vão me considerar Deus. Aquela mulher hemorrágica, vocês repararam o que aconteceu? Presta atenção no que aconteceu, tem que ler com atenção, católico. Essa mulher estava muito doente. Aí ela ouviu falar que ele estava passando por lá. Ela entra no meio da multidão. E o texto do autor sagrado, de Marcos é detalhista, o evangelista. Ele fala, Jesus andava com uma multidão que o comprimia. O que é comprimia? Está encostado nele. Todo mundo empurrando, aquela coisa, ele andando e todo mundo junto com ele. Bom, tem um monte de gente tocando nele. Segurando, puxando. Jesus, passando a mão no cabelo, no pé, na sandália. Imagina, na mão. E ele assim, andando. Imagina a cena. Lotado de gente, homens, mulheres, crianças, gente doente, né? Aquela mulher se mete no meio da confusão, ela fica pensando, se eu tocar pelo menos num pedacinho da roupa desse Jesus, eu vou ser curada. E ela tocou, imediatamente ela foi curada. Atenção agora. Lembra aquele milagre dos 10 leprosos? Grava os 10 leprosos aí. O carro placa EEU 9721, EEU 9721, Celta preto. Vai lá.
Dá uma passadinha lá, mas vai rezando já. Vai rezando, filha, tá? Reza para que o Espírito, não vai pela carne não, pelo Espírito, você chega lá, que talvez você vai ouvir algumas coisinhas assim, simpática. Legal, que nem o Abel Ferreira anda escutando, umas coisinhas simpáticas agora, está todo mundo feliz com ele. Olha lá, volta lá. Lembra dos 10 leprosos, povo? Lembra? O fato, os 10 caíram lá de frente com Jesus. Jesus deixou ele se aproximar e Deus curou todos. Não curou todos? Os 10? Aí eles foram embora. Ele falou: vá se apresentar para o sacerdote. Aí os 10 foram. Um voltou e veio para agradecer, reconhecendo que ele verdadeiramente é Deus. E ele pergunta: mas não foram 10 ao todo que foram curados? Um só veio agradecer? Veja, aquela mulher, quando ela toca no Senhor, ela já foi curada. Ela sentiu, tanto é que o autor fala, ela sentiu que imediatamente ela estava curada. Ela podia pegar as coisas e falar assim: ai, obrigado Jesus, legal, estou curada, vou contar para minha mãe, vou contar para o meu pai, para o meu marido, sei lá quem, estou curada. Não. Primeiro que ela percebeu de longe que Jesus começou a procurar alguém que estava tocando nele. Quando ele insiste em falar, ele olha, ele fala: alguém me tocou, a mulher volta e ela diz: fui eu. O que significa isso? Que ela recebeu mais do que a cura física, mais, ela foi curada, mas Jesus precisou dar um checkmate final nessa história toda. Ele disse: porque tu me reconhecestes quem eu sou, pela tua fé. Olha aí, a tua fé é grande, mulher. A tua fé, veja, foi para isso que eu vim, para que o homem tenha a fé no Espírito, e tu manifestastes isso. Por isso que eu digo: a tua fé te curou. Vá em paz, tu estás curada. Curada do quê? Ela já estava física, agora ela está curada na alma, porque ela reconheceu que apesar de todo o sofrimento dela, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Aqui está o cunho todinho da reflexão nossa. Jesus, quando ele pede um milagre na tua vida. Qual é o milagre? Que eu veja no Espírito, que eu sinta no Espírito. Essa é a cura maior que Ele deseja. Eu já falei isso para vocês. Se eu ver como Jesus no Espírito, passando pela morte, pela saudade de um ente querido, pela saudade de um ente querido que faleceu. Toda missa a gente está pedindo a Deus. Mas se eu tenho olhos no Espírito, se eu tenho o meu coração cheio de fé, olha a diferença. Eu posso passar pelo crivo de uma saudade muito, muito, muito próxima. Às vezes não fez nem um ano que alguém faleceu, mas porque eu tenho os olhos cheios do Espírito Santo, eu sou capaz, em pé, de glorificar o Senhor, mesmo com a minha saudade. Foi isso que Jesus veio fazer, gente. Esse é o milagre que ele fala: pede um milagre, Senhor, faz um milagre em mim. Qual? Tire o meu pecado, tira eu do meu jeito, e ensina-me a viver no teu Espírito, e eu serei vencedor. Por isso que a primeira leitura, faz agora um ping-pong, a primeira leitura, o autor sagrado em Hebreus está dizendo: irmãos, vós ainda não combatestes na luta espiritual contra o seu pecado, até o sangue. O que é isso aí? É uma maneira de dizer, o que é o seu pecado? O seu pecado. Cuidado, como é que você vai pensar o seu pecado? Você sentindo e agindo do seu jeito. A nossa luta é contra nós.
Esse é o milagre que Cristo quer nos fazer. Fazer com que tudo que eu passar, eu passe no Espírito Santo. E no Espírito Santo, eu passo em pé. Quer outro exemplo? Vamos lá no Antigo Testamento. Aquela grelha, onde aqueles três jovens, dois jovens, né? 3 jovens, foram colocados lá, porque eles eram tementes a Deus, e o imperador deu uma ordem, para que eles comessem carne de porco, para que eles adorassem deuses estranhos. E eles falaram: nós adoramos o único Deus. Ah é? Bota eles na grelha. Misael, não sei o que lá. Aí colocaram uma labareda de fogo neles lá. Esses rapazes, na hora que começou a vir aquele calor intenso, e a gente lembra até agora, não gosto nem de falar, a gente lembra do que aconteceu com Paulinho, né? Aqui, foi queimado. E colocaram aquela grelha. E ele continuou louvando. Aí o imperador fala: espera um pouquinho, eles estão louvando ainda a Deus? Fala para eles que se eles não se converterem no que eu estou falando, nós vamos aumentar o grau do fogo, e eles vão morrer. Eles falaram: nós não vamos mudar, e se Deus não quiser nos tirar daqui, eu continuo dizendo, só existe um Deus, e é esse Deus que eu quero morrer dizendo o nome dele. Beleza, mandaram colocar todo o fogo possível naquela grelha. E como é que eles ficaram na grelha? Aqui é uma analogia sobre o que eu estou falando agora. Eles começaram a caminhar em pé, louvando a Deus no meio da chama que queimava eles. Você fala: padre, isso é mentira. Não, não é mentira. Isso é o Espírito Santo que dá a proeza de você passar por qualquer circunstância em pé e glorificando o Senhor, com lágrimas, porque nós não somos pedra, nós não somos bicho, nós somos humanos. Então a gente chora a saudade de um ente querido, a gente chora a doença que chega, a gente chora um acontecimento triste no Brasil, mas em pé. Faz um milagre em mim, Jesus. Ele vem fazer. Qual? Ele dá o Espírito dele. Por isso que fizeram aquela música: com teu Espírito eu levarei, com tua paz, lararara. Quer dizer, se eu não tiver essa cura espiritual, eu continuo morto. As coisas só são prolongadas na minha vida. Eu não mudei. Senão eu vou ficar o tempo todo. Agora cura minha mãe. Curou, glórias a ti. Ah, mas meu filho agora ficou doente. Oh, Jesus, cura meu filho, cura meu filho. Curou, ah, eu te louvo. Agora o meu cachorrinho está morrendo. Ah não, meu cachorrinho não. Jesus, Jesus, cura meu cachorrinho. Curou. Ai, graças a Deus. Agora a minha filhadinha está no hospital. Oh Senhor, cura meu filho, cura. Curou. Ei, está tendo alguma cura aí? Tá, Jesus está curando. Curou o cachorro, curou o filho, curou a filha. Não, meus irmãos. Essa daí é uma cura que hoje a gente está vendo por aí muita gente indo buscar. Não foi essa que Jesus trouxe. Ele insiste, não fica contando por aí a graça física. Conta só para quem é a tua família de uma caminhada. O que você tem que contar e anunciar é para aquele que está aflito, para aquele que está choroso, para aquela que está sem esperança, que você passou ou está passando por um crivo terrível. Mas depois que você conheceu Jesus, olha o detalhe aí, uma força saiu dele e entrou em você, a ponto de você falar: mesmo com essa perda, mesmo passando por esse crivo terrível que eu estou passando, eu continuo tendo a força de sorrir, eu tenho a força de dar um alento para o meu irmão, mesmo que eu não esteja bem, eu ainda tenho coragem de estender a mão para o outro. Fala para o padre, fala para você mesmo: quer maior milagre do que esse?
o que é mais extraordinário? Uma mudança interior em você ou uma mudança apenas física? Porque a física, o apóstolo, até então, antes dele se matar, qual foi o apóstolo que se matou? Dos 12. Pode falar o nome alto aí. Judas Iscariotes. Ele não viu os milagres de Jesus? Ele não viu o paralítico andar? Viu. Ele não viu o cego enxergar? Viu. Ele não viu o mudo falar? Viu. Ele não viu o endemoniado ficar, sumir e aquele homem voltar para... Viu. Ele se converteu? Não. Não. Pensa. Se o físico fosse o milagre maior, Judas jamais teria se matado. Ele cairia aos pés de Jesus, ele jamais venderia onde Jesus estava por 5 moedas de dracmas e não sei do que. Jamais. Porque, irmãos, a cura não é a física mais importante. Às vezes o Senhor dá, mas na maioria das vezes não dá. E se você colocar numa balança, aquele que ganhou a graça, por exemplo, tinha 2 pessoas, houve um acidente, os 2 estavam juntos, um morreu, tadinho daquela mãe, e o outro sobreviveu, ai meu Deus, por que não salvou o meu também? É uma queixa nossa. Agora, reflita o que Jesus está dizendo. Por causa da tua fé, tu estás salva. A tua fé te salvou. Ou seja, uma pessoa que tem o Espírito de Cristo, e não mais o jeitão da carne administrando ela, mas o Espírito administrando ela. Se morre alguém, e ela já tem esse encontro, ela tem a vida de Cristo, ela sabe que a intercessão dela por aquele que foi, Deus ouve, por causa da fé dela. Às vezes uma mãe, e eu já vi um milagre físico no filho, na filha, no marido ou nela mesma. Passou um tempo, eles esqueceram, voltaram para uma vida de pecado, ou seja, a vida deles, eles não caíram mais diante de Jesus. Quantos a gente vê isso? Quantas pessoas foram curadas de câncer e ainda não se voltaram para Deus? Entenda? Então, irmãos, esta liturgia para nós, esta que está sendo colocada, ela é muito importante. Para a gente começar a pensar um pouquinho, meu Deus, o que é mais importante? O que o Senhor veio fazer? Me curar. A mim. E olha como Deus é esplendoroso. Às vezes, não é meu filho que morreu, é alguém que eu amo muito. Mas como morreu o filho de uma pessoa, e eu vi, e eu testemunhei, e eu chorei, Deus está falando comigo, para que eu possa ter a coragem de entender o que é milagre. É Deus avisando, olha, foi embora, não foi? Foi, você também vai. Como é que você está enxergando a morte desta pessoa? Como uma desgraça. Como uma desgraça. Isso não poderia ter acontecido. Isso é você. Isso é você, isso sou eu do meu jeito. Vou repetir, quando você olha uma circunstância torta, contrária aos seus afetos, chegou, você responde para Deus assim: por que essa desgraça na minha vida? Eu já fiz isso várias vezes, e você também, viu, meu irmão, minha irmã? Você também. Agora pensa, e se eu tivesse o Espírito de Cristo em mim? A desgraça poderia vir também, porque vem para todos.
a tal desgraça, mas ela pode ser transformada em graça. Com a morte daquela pessoa, que eu não queria, que me contrariou, foi para mim um trampolim, serviu para mim como um trampolim. Mas sabe o que é um trampolim? O que você faz assim, ó, ou então aqueles duros mesmo, você vai lá na ponta dele, aproveita que ele está aqui, dá um salto e pula. Que sirva como trampolim para você pular na graça, no milagre maior da sua vida. Então aquilo que parece ser uma desgraça, Deus, Ele transforma em graça, porque para Deus nada é impossível. Deus veio tirar eu do túmulo da minha vida. Quando se fala morte do homem, é quando o homem ele está preso sobre as suas próprias razões de existir, e questiona tudo. Para Deus, esse é um morto, não é outra coisa. Por isso, irmãos, quando a gente ora, e eu oro pelo povo, eu faço as minhas orações, eu sempre peço, presta atenção, eu peço o Espírito Santo de Deus sobre você, sobre o teu batismo, para que você seja acordado daquilo que dorme. Você é que dorme, eu é que estou dormindo. Quando é que um homem está dormindo? Não é que ele deita na cama. O homem dorme quando ele está preso sobre os seus próprios valores, sua carne, suas ideias, o seu modo de viver e a se apaixonar. Preso em você. Eu não quero perder ninguém. Deus para mim é aquele que faz a cura quando alguma coisa contrária a mim chegou. Não é, não é e não é. Não é, irmãos. E eu não estou falando por mim, eu estou falando pela palavra, a palavra que é Deus, a palavra ungida, a palavra que tem o Espírito Santo. Deus é a palavra, o verbo que é a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Eu respeito qualquer denominação religiosa do mundo, eu respeito e temos que respeitar, mas nós temos que anunciar Jesus, o crucificado, aquele que está diante do Pai, como sacrifício glorioso, porque Ele nos ensinou o caminho da cruz, para que eu saia do meu pedestal. Esse é o convite dele, para morrer para mim como Ele morreu, para ressuscitar como Ele ressuscitou. Então, irmãos, a minha indignação de ter perdido um alguém, ela é válida até o parágrafo 3, mas se eu entender o motivo e começar a rezar sobre isso, meu Deus, eu ainda não aceito, eu não aceito que uma pessoa que eu amo tenha essa doença, eu não aceito. Mas Senhor, por causa da Tua palavra, cura-me, transforma o meu coração pelo batismo que eu já recebi o batismo, transforma-me, Senhor, porque eu ainda não entendo, eu não aceito, Senhor, eu tenho uma inconformidade, eu não durmo por causa disso. Seja verdadeiro na tua oração com Deus. Deus quer que você seja transparente, fala com Deus. Senhor, eu estou com raiva, porque eu não aceito essa pessoa ter morrido, eu estou com raiva porque eu perdi, isso, vomita, põe para fora, chora diante do Senhor, se esvazia, põe para Ele a sua indignação, põe a sua intolerância, põe, mas diga no final: tem misericórdia de mim, Senhor, de mim, porque olha onde eu cheguei, eu não aceito,
Eu não aceito. Olha onde eu cheguei. Eu não aceito isso. Estás morto. Então quem tiver a coragem, como diz o autor sagrado da primeira leitura, ainda tu não suaste sangue contra o teu pecado, contra você. Chora, rapaz. Ah, ninguém liga para mim. Ninguém está ligando para você. Sua revolta porque o teu pai amou mais o teu irmão do que você. Tua revolta porque a tua irmã se dá melhor do que você financeiramente, ou porque ela é mais bonita. Ponha-te diante do Senhor, tenha coragem, lute como lutou Jacó, que passou, veja, é uma alusão para dizer, ele passou a vida toda lutando contra ele. Não a minha vontade, Senhor, não do meu jeito. Então, irmãos, essa proclamação de homilia que o Senhor está colocando aqui, essa é a cura que o Senhor quer fazer no coração de muita gente, para não ficar pensando Deus de uma maneira totalmente maquiada. Não, Deus, ele é objetivo, ele é simples e ele é direto. Eu vim para salvar você do seu pecado. O que é seu pecado? Você tendo e compondo a sua vida do teu jeito, homem, que parece muito bonita, e que até é muito bonita, mas ela é falsa, ela não leva a nada, tudo vai passar aí. Então o Senhor, ele é muito objetivo. Não fique levantando bandeiras das curas físicas. Se Deus deu a graça de você ser curado, glórias a Deus, bendito seja. Nossa, a cirurgia foi fantástica, e era uma cirurgia de risco, sabe, padre? Mas a pessoa está bem, já vai receber alta semana que vem, glórias a Deus, ótimo. Mas esse não é o maior milagre, porque essa pessoa aí, e essa casa aí que assistiu o milagre, se ela não se converter, de nada valeu. De nada valeu. Nada. O homem volta para casa, a rotina volta, você continua pensando do teu jeito, ele começa também a se preocupar de novo com o dinheiro, com aquilo, não se converteu. Então não é esse o maior milagre. Ponha isso aqui e aqui. Senhor, seja feita a sua vontade. Vai me contrariar? Vai. Quantas vezes, enquanto eu viver? Quantas vezes eu serei contrariado, Senhor Padre, enquanto você viver? Mas por quê? Porque a primeira leitura está dizendo, é uma luta diária. Quem quiser seguir Jesus, e termina a homilia assim. Num outro episódio do Evangelho, Jesus estava caminhando rumo a Jerusalém, uma multidão enorme seguindo ele, porque viram alguns milagres que ele fez, a multiplicação dos pães, e aí ele viu todo mundo querendo ser discípulo dele, né? Ele vira para o público e fala: para ter a minha vida, para ser discípulo meu, é ter a vida dele. Quem ama mais o seu pai e a sua mãe, olha aí, é toda a homilia de hoje. Quem é apegado na tua mãe, se a sua mãe morre, você morre. Se você ama mais a sua mãe do que a mim, não me siga não. Se você ama mais o seu sobrinho do que a mim, não me siga. Pode seguir qualquer outro tipo de espiritualidade aí, menos a minha, não venha atrás de mim. Jesus breca o povo, ele começa a separar as crianças dos adultos. Quem ama mais a si mesmo, o teu corpo, a tua saúde, do que a mim, para aí, dá meia volta e vai viver o teu casamento aí, vai viver as tuas riquezinhas aí, pode ir embora. Jesus, ele é curto e não é grosso, ele é direto.
Ele viu aquela multidão e falou assim: vamos parar de brincadeira? É uma miudeza que vai seguir Jesus. São poucos os que falam: eu entendi, eu aceito, para onde o Senhor for, eu quero viver a tua vida. Dai-me apenas o teu Espírito, Senhor. São poucos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então você que está aqui hoje na Paróquia Santíssima Trindade, homens e mulheres, casados e solteiros, jovens, comece a pensar: a quem você quer servir? A Jesus, este que vos fala através da boca do Padre? Ou um Jesus segundo você? Se for um Jesus segundo você, não se iluda, tu serás a maioria, como muita gente hoje é, um contra o outro, um brasileiro contra o outro. E se lhe acontecer uma contrariedade, você é o primeiro a jogar pedra, você. Então Jesus já está colocando aqui, ó, um muro para dividir. Os que querem vir a mim são aqueles que falam: não eu, mas tu em mim. Vai chorar, vai perder, vai sentir medo, mas com Cristo, você é que vai decidir. Você é que vai decidir. Eu peço a Deus nesta missa, por todas as intenções que vocês trouxeram. Cada um tem a sua intenção, uma é diferente da outra, outras são parecidas. Eu estou colocando no altar de Deus, mas como padre, com o juízo que o Espírito me dá, eu digo: Senhor, tu sabes o que é melhor para aquele homem, tu sabes o que é melhor para aquela mulher, para aquele casal, tu sabes o que é melhor para essa senhora. Então, Senhor, eu lhe peço, como teu ungido, tenha misericórdia do teu povo, salva-os deles mesmos e dê forças para eles aguentarem. É isso que eu estou pedindo agora por você, meu irmão, minha irmã. Talvez alguém aqui tenha casos de pessoas que estão fazendo tratamentos para câncer, como na minha família. Talvez alguém esteja internado. Talvez façam horas ou poucos dias que alguém faleceu da sua família, ou alguns poucos meses. Eu estou rezando por você. Eu, como padre, eu preciso rezar por você. Mas eu rezo assim: Senhor, completa a tua obra nessa mulher, nessa mãe, nessa tia, nesse tio, nesse irmão, neste jovem. Completa a tua santa vontade, Senhor. Mesmo que eles não entendam hoje, mas dai a tua graça, Senhor, para que eles se abram ao teu Santo Espírito, Deus. Ó Virgem Mãe pura, Maria nossa mãe, intercede, Senhor, a senhora que é cheia da graça do teu Filho, interceda por esse povo amado, povo sofrido porque é um povo que ainda é preso na ilusão da sua vida. Tenha misericórdia, Maria. Eles cresceram na idade, mas continuam bebezinhos, muitos na sua espiritualidade. Interceda, Maria. Olha a chuva que Deus coloca, ó. Para quem crê no Senhor, sabe que isso aqui é chuva de graça também. É o Senhor derramando sobre esta igreja também a graça dele. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, por isso, como teu sacerdote, eu coloco diante desse altar a tua santa vontade na vida de cada um deles. Vamos cantar uma música? Um trechinho? Olha lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz,
Eu adoro pelo que Ele é, acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver. Olha o Espírito Santo nessa hora. sempre será. Vai lá, não adoro pelo que Ele pode me dar, não adoro pelo que Ele faz. Por isso eu não vou sair da igreja. Adoro pelo Que Ele é, haja o que houver, Ele sempre será o Todo-Poderoso. Olha lá, não adoro pelo que Ele faz. Não, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. E a gente termina colocando no ventre de Nossa Senhora a sua vida, as suas intenções e o Brasil inteiro, irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta a sua mão junto com o sacerdote, diga sem medo, pela fé: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Repita com o Padre: só Jesus é o Senhor. É no nome de Jesus que tudo foi criado, o céu, a terra e tudo que há. No nome do Senhor Jesus, tudo foi criado, porque em Cristo Jesus está o poder, a glória, a vitória. No nome de Jesus está o poder, a glória, a vitória. Eu e a minha casa servimos a Jesus, Filho de Deus, glorioso, vencedor da morte, que entregou a sua vida para que eu tenha a vida dele. Só Jesus salva, só Jesus é o Senhor da minha casa, é Jesus o Senhor do meu corpo, Jesus é o Senhor dos filhos que o Senhor me confiou, Jesus é o Senhor pelas almas dos falecidos, Jesus é o Senhor e ninguém mais. Eu creio em Jesus,
professo a ressurreição de Jesus. Hoje, sempre, Jesus é a salvação das almas do purgatório, da minha alma, da alma do mundo inteiro. Fica comigo, Jesus. Derrama o teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu batismo. Celebra, Jesus, a sua santa e gloriosa vontade na minha vida, agora, e na vida daqueles que eu trago no meu coração. Celebra, Jesus. Tu sabes o que é melhor. Ó Maria Santíssima, interceda para que eu fique em pé diante da santa vontade do seu santo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém.